desculpa, o Textus Receptus, então, é uma edição, tá? O Erasmo, né, publica uma edição do Testamento Grego. E quando fala texto crítico, né, as edições do Novo Testamento têm o chamado aparato crítico, que mostram variantes dos manuscritos, porque nós não temos o termo técnico é autógrafo, nós não temos os autógrafos. O que é isso? O que é autógrafo? Por exemplo, o texto de Paulo aos Gálatas, aos Romanos, a primeiríssima edição, digamos assim, isso perdeu há milhares de anos. O que nós temos são cópias de cópias. E como o Ricardo dizia, os estudos bíblicos nunca param. Constantemente alguém descobre, volta e meia a gente recebe notícia de que foi descoberto um novo manuscrito. Né? Então, por exemplo, nós temos duas edições do Novo Testamento grego. Duas edições. Nós temos a da Sociedade Bíblica Internacional, tá? É o IBS em inglês, né? International Bible Society. E temos... esse o título dela vem em inglês, né? The Greek New Testament, o Novo Testamento grego. Desculpa. E temos a edição, cujo título é em latim, Novum Testamentum Graecae, de Nassau Alland, né? Nassau Alland foram os dois editores. Então, são as duas edições, a das Sociedades Bíblicas Unidas e a do Nassau Alland. Quando eu era estudante, 35 anos atrás, a gente estudava no Nassau Alland a 26ª edição. Tá? Hoje já deve estar no mínimo na 27ª, porque uma nova edição não sai assim no estalar de dedos também. Porque se por um lado há novas descobertas, por outro lado, muita coisa não vai mexer, não vai mudar nunca. Por exemplo, algumas palavras de Jesus, qualquer manuscrito que achar, que não vai variar jamais. Então demora, é um trabalho muito lento de comparar manuscritos. E aí tem todo o chamado aparato crítico, né? Com os sinaizinhos. Aí você tem que decorar o que esse sinal aqui significa, né? Isso aqui, de onde que vem essa variante textual? Né? É de um lecionário litúrgico usado na Síria do século III? É um chamado uncial? Enfim, de onde que vem essa variante? Então, aí vai comparando. Então, por ser muito detalhado, muito minucioso, então, lento demais. 20, 30 anos para sair uma nova edição, né, no mínimo. Aí eu vou pedir licença, Júlio, eu vou mostrar aqui algo, apenas mostrar, que para mim tem um valor sentimental muito grande. Talvez não dê, não sei se vai dar para ver direitinho. Isso aqui é uma edição do Novo Testamento grego. Tá? Mas qual que é o valor sentimental dessa aqui? Ela foi comprada, essa edição do Testamento Grego foi comprada no ano 1926, ou seja, quase 100 anos atrás, pelo meu avô, que eu não cheguei a conhecer. Quando eu nasci, ele tinha falecido 4 anos antes. O meu avô foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e ele estudou teologia no então Seminário Unido do Rio de Janeiro. E esse aqui, na época, veja bem, ele comprou em 26. A edição tinha saído 2 anos antes, em 1924, quer dizer, quase 100 anos atrás. Deixa eu ver qual edição que é essa aqui. Deixa eu ver. Agora eu não estou achando, não. Mas qual edição que é? Que eu estudei na 26ª. Então, essa aqui, evidentemente, é uma edição anterior, né? Claro. Bom, mas enfim. Então, eu guardo isso aqui como um tesouro de um valor emocional sem fim, inestimável, por ter sido do meu avô. Ele estudava aqui. Aí eu gosto de ver que ele grifava tudo de lápis, ele marcava, fazia as anotações dele aqui no canto. Isso aqui, para mim, é realmente uma preciosidade. Mas, enfim. Qual o nome do seu avô? Nome? Antônio Godoy. O nome dele é apenas Antônio Godoy. E eu não assino Godoy porque eu na família da minha mãe. Meu irmão mais novo assina. Eu não, porque eu só tenho o nome do meu pai, né? Que é Caldas. Mas, então é isso, são edições
né, que vão saindo com eventuais novas descobertas, e todas as edições da Bíblia que nós temos em toda e qualquer língua vão se basear em edições críticas. Isso vale para a Bíblia hebraica também. No caso do Antigo Testamento, é a BHS, Bíblia Hebraica Stuttgartensia, né, de Stuttgart, na Alemanha. Então, a mesma coisa, você vai encontrar lá o aparato crítico, as referências aos manuscritos, as comparações de um manuscrito com o outro. Eu vou tentar ser bem breve aqui, Júlio. A manuscritologia, né, que o Ricardo mencionou agora há pouco, tem uma série de regras para definir qual texto que é melhor do que o outro. E aí eles têm, por exemplo, você tem dois textos, um mais longo e um mais curto. Aí, provavelmente, o mais curto é o melhor, mais antigo. Por quê? Porque tem aquele provérbio popular brasileiro, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então, a possibilidade que um copista acrescentou alguma coisa é maior. Então, o texto menor, provavelmente, é o melhor. O menor é o melhor. Tá? Você tem duas leituras, dois textos. Um traz algo muito difícil de entender e o outro é a mesma narrativa, mas você já entende na hora que você lê. Provavelmente o texto difícil é o mais antigo, é o melhor. Texto crítico é o mais antigo? Não, o texto crítico trabalha com tudo isso, Júlio. Trabalha com tudo isso. Mas em relação ao majoritário, Bom, deixa eu dar um exemplo, Júlio, porque senão eu me perco aqui comigo mesmo. Deixa eu dar um exemplo. Você pega o texto de Lucas, capítulo 4. Lucas 4 diz assim, que Jesus, no poder do Espírito, foi para a Galileia, depois da narrativa da tentação. Aí, no final do texto, diz assim, e pregava nas sinagogas da Judéia. Epa, pera lá, uma coisa está esquisita, uma coisa errada aqui. Começa no versículo Lucas 4,14, ele está na Galileia. Aí você vai em Lucas 4,44, ele já está na Judéia. Uai, mas como é que pode? Ele tinha o teletransporte da Enterprise para desaparecer num lugar e aparecer no outro. Você vai ver esse mesmo... Isso é Lucas. Você vai ver esse mesmo texto na versão de Mateus, ele começa e termina na Galileia. Uai, como é que em um está Galileia no início e no fim? No outro está Galileia no início, mas a Galileia não aparece no fim. Esse texto é mais difícil do que o outro. É difícil de entender. Como que eu vou entender um negócio desse? Que ele está num lugar e depois ele está em outro. Quando eu leio um texto que ele está no mesmo lugar no início e no fim, isso é fácil de entender, não tem dificuldade nenhuma. Começou e terminou no mesmo lugar. Então, esse texto difícil que tem essa como eu posso entender que ele está num lugar, mas depois está em outro? Esse texto deve ser o mais antigo. Deve ser o texto melhor. Porque aí um copista posterior, quando ele se deparou com aquela situação, provavelmente ele pensou assim, isso aqui está errado. Quem copiou antes de mim errou, eu vou consertar isso aqui. Se ele começou na Galileia, ele tem que terminar na Galileia também. Aí ele pega e altera o texto e coloca Galileia no final. Entendeu? Quem fez isso, eu quero crer, eu estou falando de coisa que aconteceu há mais de 1.500 anos. Deve ter feito com boa intenção. Exato. Deve ter feito com a intenção de facilitar a vida dos leitores. Deve ter imaginado, como eu falei aqui, aquele que copiou antes de mim errou, coitado, ele não prestou atenção que aqui está falando Galileia, agora aqui embaixo é outro lugar, eu vou corrigir isso aqui. Aí mudou por conta própria. Então, resumidamente, é assim.